Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos caminhar juntos pelo 5º capítulo de Palavras de Vida Eterna. O título é direto, prático e toca no coração da vivência espírita: fé e obras. Esse texto é um convite à coerência, à fé que se move, à crença que se faz gesto. O capítulo ele abre com uma citação do apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. No contexto bíblico, Tiago escreve para comunidades cristãs que corriam o risco de transformar a fé em discurso vazio, em ritual sem transformação. Sob a ótica espírita, essa frase ganha uma clareza ainda maior. Fé não é apenas acreditar, fé é confiar a ponto de agir, é ter certeza interior de que o bem vale a pena, mesmo quando os resultados demoram. É saber que Deus nos sustenta e por isso podemos sustentar o outro. Herculano Pires, em Revisão do Cristianismo, nos lembra: a fé espírita não é cega, é esclarecida, não é passiva, é ativa, não se contenta em crer, quer viver. Então, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele não está condenando quem duvida, está alertando quem só fala. A fé verdadeira não fica parada, ela caminha, ela serve, ela transforma. E agora Emmanuel então nos convida a imaginar. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Então vamos parar agora para visualizar essa cena. Um mundo inteiro virado templo. Pessoas rezando, cantando, discursando, louvando. Tudo lindo, tudo correto, tudo dentro do templo. Mas Emmanuel continua. Mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. Ele traz um contraste super poderoso. Então, dentro a beleza, a harmonia, a espiritualidade, fora o abandono, a necessidade, o sofrimento. E na Revista Espírita, num artigo de setembro de 1864, traz de Kardec uma reflexão que vai iluminar essa imagem. Ele diz: a verdadeira religião não se mede pelo esplendor dos cultos, mas pela eficácia do bem que realiza. O céu não se conquista com palavras, mas com atos. Deus não precisa dos nossos louvores. Os irmãos, sim, precisam do nosso auxílio. Quem ama a Deus, ama a que Deus ama, as pessoas. Emmanuel não está desprezando a oração, ele não está criticando o culto. Ele está nos lembrando que espiritualidade não é fuga, é engajamento. O templo é importante, mas o campo também é. E vem a pergunta que vai cortar a gente como faca. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Que pergunta profunda! Se a nossa fé não gera vida, não aliviador, não planta esperança, que fé é essa? Se o nosso discurso espiritual não se traduz em gesto concreto, que discurso que é esse? E André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 7, ele vai descrever espíritos que no plano espiritual percebe que perderam a oportunidade de evolução porque confundiram devoção com omissão. O André Luiz nos traz: a prece que não vira braço estendido é como semente que não sai do pacote.
não alimenta ninguém. E Humberto de Campos, também para ilustrar tudo o que traz Emmanuel, no livro Boa Nova, no capítulo 18, ele vai complementar. Jesus não curou com discursos, curou com toque. Não salvou com teologia, salvou com presença. A fé que não se move, não move nada. Meus queridos irmãos, a fé sem obras é como um motor ligado, mas com a embreagem solta. Faz barulho, esquenta, consome, mas não sai do lugar. E agora Emmanuel nos alerta diretamente. Ele diz pra gente: não te creias desse modo em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Que frase libertadora! Então não basta seguir rituais, não basta frequentar casas de oração, não basta conhecer doutrinas. Comunhão com Deus não se mede por externalidades, ela se mede por transformação interior e por serviço ao próximo. Emmanuel, num outro livro, O Consolador, na questão 268, ele vai reforçar: a religião que não modifica o caráter, que não suaviza as asperezas, que não estimula a caridade, é letra morta. O essencial não é o que se professa, mas o que se vive. Hermínio Miranda, no livro Diálogos com os Espíritos, no capítulo 10, ele vai explicar para a gente: o ritual é válido quando educa o sentimento, mas quando vira fim em si mesmo, torna-se obstáculo. Deus olha o coração, não a vestimenta. E Leon Denis, no livro O Espiritismo e o Clero, nos lembra: Jesus não fundou uma religião de formas, fundou uma religião de essência, não de templos de pedra, mas de templos vivos, os corações que amam e servem. Cuidado, nos diz Emmanuel, para não confundir forma com fundo, para não trocar a essência pelo acessório. Agora Emmanuel nos traz uma síntese que resume tudo. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Vejam que equilíbrio. Conhecimento não é o fim, é o meio. Estudo não é privilégio, é responsabilidade. Elevação não é fuga, é compromisso. Na Revista Espírita, num artigo de janeiro de 1868, Kardec nos traz: o saber espírita não é para enfeitar a mente, é para iluminar a conduta. Quem aprende a lei de causa e efeito passa a agir com mais responsabilidade. Quem compreende a reencarnação passa a tratar o outro com mais respeito. Estudar espiritismo, então, sem praticar caridade, é como lermos um manual de natação sem entrar na água. A gente sabe a teoria, mas não aprende a nadar. Então, servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes é uma chave espírita fundamental. Não precisamos escalar montanhas para encontrar Deus, basta olhar para o lado. O irmão que chora, o que tem fome, o que precisa de escuta, o que espera um gesto de perdão. Aí está o altar vivo onde podemos servir a Deus. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, ele descreve: os benfeitores espirituais não medem nossa evolução pelo que sabemos, mas pelo que fazemos com o que sabemos. A sabedoria que não serve, não salva. Lindo. Agora Emmanuel
no nosso Palavras de Vida Eterna, vai sintetizar a dinâmica. Emmanuel nos diz: é por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Que pares maravilhosos! Prece e trabalho. Um alimenta o outro. A prece dá direção ao trabalho, o trabalho dá corpo à prece. Outro par, santuário e oficina. O santuário é onde nos conectamos com Deus. A oficina é onde colocamos essa conexão em prática. Cultura e caridade. O estudo nos prepara, a caridade nos realiza. Mais um par lindo, ideal e realização. O sonho nos inspira, a ação nos transforma. Herculano Pires, no livro A Força Espírita, ele vai afirmar para a gente: a fé espírita não é muleta, é alavanca. Não nos faz aceitar passivamente o sofrimento, nos dá força para transformá-lo em aprendizado e serviço. Nosso amado Emmanuel, num outro livro, este chamado Vinha de Luz, ele complementa: a prece sem trabalho é como asa sem movimento, não levanta voo. O trabalho sem prece é como movimento sem direção, cansa, mas não eleva. Fé e obras não são opostas, são complementares, como respirar e caminhar, como raiz e fruto, como luz e calor. E agora Emmanuel nos traz o fechamento com a figura central. Emmanuel nos diz: nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Que síntese poderosa! Jesus não ficou no céu louvando, desceu. Ele não se limitou a discursos, agiu. Ele não pregou de longe, ele tocou, ele curou, acolheu, perdoou. Humberto de Campos, no livro Jesus no Lar, nos lembra: o Mestre não disse, vinde e admirai-me. Disse, vinde e aprendei de mim. Aprendei não o que eu falo, mas o que eu faço. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele reforça: Jesus não veio fundar uma religião de dogmas. Ele veio mostrar com a própria vida que amar é servir, que crer é agir, que elevar-se é ajudar a subir. Na Revista Espírita, num artigo de abril de 1867, Kardec nos traz que o Cristo é o modelo perfeito da união entre fé e obras. Nele, a prece e a ação se fundem num só movimento, o amor em movimento. Jesus não nos pede perfeição, ele pede coerência. Não nos pede grandiosidade, pede sinceridade. Não nos pede que salvemos o mundo, pede que façamos a nossa parte, com fé e com mãos. Meus amigos, o que Emmanuel nos deixa nesse capítulo é um chamado à integridade espiritual. Fé sem obras é como semente guardada,
não gera vida. O templo é importante, mas o campo também é. Ritual sem transformação é forma vazia. Conhecimento nobre exige conduta nobre. Servir ao próximo é servir a Deus. Fé e obras são duas asas de um mesmo voo. E Jesus é o nosso exemplo. Desceu, agiu, amou, serviu. O Espiritismo nos ensina que não estamos aqui para sermos espectadores da vida espiritual. Estamos aqui para sermos protagonistas, com fé que age, com amor que serve, com luz que se faz caminho. Queridos, que possamos, como Emmanuel convida, unir prece e trabalho, santuário e oficina, ideal e realização. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos sustentem e que cada gesto nosso seja um pouco do céu descendo à terra. Muito obrigada e até o próximo vídeo.